outra coisa, ontem o Tite tinha que falar. O técnico, ó, Tite, fala do jogo, deixa que a gente vai lá dar a bronca no negócio da arbitragem. Tipo, que eles deveriam ter feito. O Tite fala do jogo, por que que ele fez certas escolhas. Por exemplo, ontem o Flamengo ia jogar, parecia que era um 4, não foi 4-4-2, foi 4-3-3 de novo, Gerson na ponta. Por que ele sacou o Igor Jesus? A minha pergunta é por que ele escalou o Igor Jesus? Que o garoto não tem jogado bem. Parece que ele pediu desculpa agora, sabia? Parece que é a notícia que a gente vai dar daqui a pouco. Agora, não é pra pedir desculpa, ele é o treinador, mas o garoto chorou, né? O garoto chorou, mas, cara, tá jogando no Flamengo, garoto. Tem 21 anos, tá jogando no Flamengo. Vai chorar, vai sair, vai ficar com raiva, mas ele que estava na marcação do Pedro Henrique no gol. Ele foi mal naquela jogada, ele perdeu 7 bolas no primeiro tempo. O Alan também perdeu 8 bolas no primeiro tempo. Ele ficou 37 minutos só em campo, perdeu 7 bolas. Uma delas gerou um cartão amarelo pro Alan, perdeu bola no ataque. Foi dar um drible lá, perdeu a bola, aí o Bragantino foi ao ataque, o Alan teve que fazer a falta, tomou um cartão amarelo. Ele foi muito mal, ele não tem entrado bem nos jogos. Eu não sei por que ele foi titular. Acho que ele deveria pedir desculpa por ter escalado, não por ter tirado. Quando tirou, tinha que tirar, não tinha jeito. E também algumas questões, como por exemplo, o De La Cruz jogando mais ali próximo da função da Arrascaeta, ele melhora quando joga um pouco mais atrás. É dele, inclusive, o passe para o gol do Bruno Henrique. Então o Tite fez algumas mudanças, corrigindo, acho que algumas escolhas ruins que ele fez. Isso era importante ele falar. E aí deixava depois, ó, não vou falar de arbitragem, os dirigentes vão falar. Depois os dois iam lá e davam o showzinho deles, falavam lá o que tem que falar e tal, que é aquilo que eu falei. É pressão para o próximo árbitro, para dizer, olha, eles reclamam lá, o time A, B, C, D reclama, o Flamengo também reclama. Amanhã, da semana que vem, hoje, talvez hoje mesmo, talvez alguém reclame. O que fez o Casares outro dia, com relação ao Palmeiras? Lembra que ele chegou lá espumando? Lembro. No Campeonato Paulista ainda, né? Sim. Por que isso? Porque o Palmeiras andou reclamando, tudo já no ano passado, aquela coisa toda e tal. Ele deu um show também. Vários cartolas vão fazer isso, gente, até o final do ano. O Bruno Spindel pediu na TV que estava transmitindo para falar. Exato, Ele pediu um repórter. Pediu para falar. O rapaz até interrompeu, perdão, não lembro o nome do repórter que estava fazendo, mas ele interrompe a entrevista com o jogador do Red Bull. Ele pede para falar. E ele fala assim, olha, o Bruno Spindel quer falar aqui. E aí ele fala ali e eles falam os dois na coletiva. Acho que agora, e outra coisa do Tite também tem que parar, esse negócio de terceirizar a entrevista pré-jogo. Quarta-feira foi o filho dele. Ontem foi o César Sampaio. Aquela entrevista pré-jogo que é curtinha, o torcedor, imagino eu, quer ouvir o técnico do time dele explicando. Pô, eu escalei assim e tal, porque ali já saiu a escalação. Aquilo só serve para isso. O repórter vai perguntar, você escalou fulano, ciclano, ele vai dizer, mais ou menos ali, não, a gente pensou isso, aquilo, outro e tal. É isso que o cara quer saber. Não, todo respeito ao César Sampaio, que é uma figura muito, muito legal e tal, não é ele que a torcida quer ouvir, gente. Muito menos o filho do Tite. O cara quer ouvir o técnico. Então ele fica terceirizando isso e dando visibilidade para o pessoal da equipe dele. Já não basta sentar do lado dele na entrevista coletiva. E o Flamengo também aceita isso. Alguém tinha que falar, Tite, numa boa, quem tem que falar é você, cara. Você que tem que falar, não são seus auxiliares. A torcida quer ouvir você. E aí ontem não só permitem isso, como tiraram o Tite da coletiva e os jogadores não falaram na zona mista. Eu não entendo essas coisas, sabe? São umas decisões assim que não são da comunicação do Flamengo. Isso aí claramente vem de cima, né? Vem lá vem do vice de futebol. Ele determina, os caras têm que obedecer, não pode fazer mais nada. Teve a notícia do pedido de desculpa, Kaique, que você falou que parece que o Tite pediu desculpa, né? Para o Igor Jesus. Tá aqui, eu tô abrindo aqui, Tite pede desculpas de acordo com o GE. A Igor Jesus no vestiário do Flamengo, após choro do volante, substituído no primeiro tempo. Numa cena forte após o jogo, o treinador abraçou o atleta de 21 anos e disse: Igor, você me desculpa, eu sei o quanto foi duro pra você. O treinador tem que tomar decisões e eu precisava te tirar do jogo. Fica aqui o meu respeito absoluto por você, seu jogador que é, o profissional que é. Você tem ainda mais o meu respeito depois dessa substituição. Eu acho que desculpa não tem que ser pedida. Ele tem que falar, Igor, entenda a minha decisão, você não estava bem no jogo, eu achei que tinha que mudar, agora desculpa não. E outra, também acho que o garoto tem que ser mais colhudo para jogar no Flamengo. Como eu falei do Hendrick quando ele chorou, saindo de um jogo do Palmeiras, eu falei, não dá pro cara ser um otimismo, é uma esperança de ser um craque mundial. Se tá chorando, ainda não tá preparado. Não dá pro Igor Jesus querer jogar no time do Flamengo e chorar quando for substituído, pô. Não dá. E eu acho que não devia ter pedido desculpa coisa nenhuma, poderia ter explicado. Igor, te tirei por isso, isso e isso, mas saiba que eu acredito no seu trabalho, acabou. Né, Bruno Prado? Sim, eu concordo. Sim, eu acho que ele falou uma questão de gestão de grupo, aí ele conhece os jogadores que ele trabalha,
Mas assim, ele não tem, assim, ele não fez nada de errado com o rapaz, né? Se o técnico erra por uma bronca excessiva, às vezes você está nervoso, passa do limite. O cara, né? Aí ok, mas ele não errou, ele tomou uma atitude para ajudar o time dele e foi correta. O Igor Jesus não estava bem, já estava com cartão amarelo, o Flamengo não estava bem no primeiro tempo, ele tentou mexer no time ali e acho até que depois melhorou o time. Não sei se só por isso, não foi só por isso, mas ele tinha que tentar mexer ali e talvez se ele não mexesse, o Bragantino pudesse fazer um 2-0 no primeiro tempo, porque o Flamengo estava muito mal no primeiro tempo, depois melhorou, o segundo tempo do Flamengo foi bom. Então o Tite, acho que ele não fez nada de errado com o garoto que justificasse pedir desculpas, talvez pelo conhecimento que ele tem de trabalhar com um grupo de jogadores de futebol, coisa que eu não tenho, ele achou que dessa maneira ficaria melhor para conseguir amenizar essa situação. Mas também acho que o jogador vai ficar irritado, ninguém gosta de ser substituído no primeiro tempo, isso é uma coisa que não é muito comum, mas tem que seguir em frente, cara, tem que seguir, vamos embora, vai pro próxima oportunidade chegar e agarrar. Mas aproveitado que o Igor é um garoto, eu queria falar bem de outro garoto, eu estou gostando muito do Lohan, cara. Ele jogou bem contra o Amazonas e ontem para mim também ele entrou bem, o Lohan. Eu não conheço tão bem o garoto, mas eu até acho que ele é realmente para jogar na função que ele entrou ontem, não na ponta. Acho que, claro que é um menino e é muito cedo, mas talvez é o que mais se aproxime ali para substituir o Arrascaeta em termos de característica quando o Arrascaeta não puder jogar, né? Como um meia atrás do atacante. Claro que ele vai oscilar, é um garoto, mas não dá para cravar, não. Quando o Arrascaeta não jogar, joga ele. Ainda não dá para ter essa segurança, mas eu gostei dele nos últimos 2 jogos. Acho que o Lohan é um cara que pode crescer no time. A gente já recebeu, né, essa situação do Mauro César Pereira. Então, antes de eu botar todo o desabafo do Marcos Braz, eu vou botar esse trecho que você separou com todo carinho. Esse trecho é muito bom, cara. Vamos escutar aí. E eu nem vou brincar, porque eu vou deixar pro Mauro César Pereira, porque o trecho é dele. Mas é surreal. Vamos ver, já com a artezinha que o Mauro César Pereira fez. Não foi eu que fiz, não. Foi uma figura aí que fez, eu só peguei emprestado. Já com a artezinha, vamos ver se tá com ar suficiente o Marcos Braz para dar essa declaração. Vamos ver aí. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Olha aí, Mauro César Pereira. O que você achou dessas inalações perigosíssimas? Eu achei muito divertido, né? Ele queria dizer ilações, evidentemente, né? Ele meteu uma sílaba a mais aí, a coisa ficou muito esquisita. Mas que foi engraçado, foi, né? Não, ele é genial. Na hora que ele mandou essa ao vivo, eu falei, nossa, inalações. Nossa, era cheiro, inalando cheiro de arroz queimado. Isso, de alguma coisa. Assim, alguma coisa que não cheira bem na CBF. Pode ser. Né? Pode ser isso. Pode ser assim, mas foi muito boa essa aí. Inalações perigosíssimas. Dependendo do que o cara está inalando, é perigoso mesmo, meu irmão. Hoje eu estou lembrando dos tempos passados. Lembrei do Vicente Mateus nessa aí. Essa aí é nível Vicente Mateus. Vicente Mateus, ele lembrou. Essa é. O velho Vicente. Só que não dá para comparar um com o outro, né? Vicente era outro nível. Vicente era um baita dirigente, era competente, não dava moleza. É outro papo. E do jogo, Mauro César Pereira? O Flamengo fez uma boa atuação, principalmente no segundo tempo, né? E perdeu muitas chances. Isso preocupa também, né, Mauro? O próprio De La Cruz, que pra mim é o melhor do time, perdeu uma chance claríssima. Ele mandou no travessão. Ali é gol perdido, né? Bem perdido. Teve a cabeçada, foi do Bruno Henrique. Bruno Henrique. Pô, a cabeçada cara a cara. Aí o Neuer pegou muito bem, né? Você sabe que a torcida do Flamengo fala que o Cleiton contra o Flamengo é Neuer, vira Neuer. E é verdade, ele é um goleiro muito irregular, mas como ele joga bem contra o Flamengo, impressionante, todo ano. Todo ano, especialmente o Bragança. Ele fez uma defesaça ali na cabeçada do também dava pra ser mais certeiro, né? Dava. Porque era dentro da pequena área, praticamente, a cabeçada. Uma defesa, mas também, ele é gol perdido. Você está numa condição super favorável para finalizar. Foi o jogo que o Flamengo mais finalizou desde que começou o Campeonato Brasileiro. Foram 19 finalizações e 6 no alvo. O segundo tempo foi bom. Acho que o time fez um bom segundo tempo. Fora de casa, é um adversário difícil. O Bragantino não costuma perder em casa. Faz jogo duro com todo mundo.
E o Flamengo merecia até, acho que a vitória ontem. Acho que ontem fez um bom jogo. Foi muito melhor do que contra o Botafogo e contra o Amazonas. Aquela história, que tem que agredir, criar, atacar, o time atacou. O time pressionou. E o Bragantino deu uma morrida no segundo tempo, porque pressiona muito no campo do adversário e cansou no segundo tempo, ficou ali meio com as calças na mão, torcendo para o jogo acabar 1-1. E o Flamengo mais inteiro, que é outro ponto positivo. O Flamengo chegou no final do jogo com mais inteiro fisicamente, quero dizer. Então, acho que foi um bom jogo. É que o torcedor, muitas vezes, ele fica imaginando que vai sair aquela coisa da água para o vinho, né? Não é assim. Se você está num momento de crise técnica, o time não está bem, o progresso ele vem jogo a jogo. Você começar a ter resultado, ontem foi um resultado que não foi o melhor possível, evidentemente, mas foi um bom resultado, perfeitamente aceitável. O time teve poder de reação e acho que o Tite tem que parar com esse negócio de... Os jogadores não podem ser reféns do sistema de jogo. Ontem o Bruno Henrique melhora, você viu o mapa de calor do Bruno Henrique, o jogo contra o Botafogo, ele quase não entra na área. Ontem ele entrou muito mais na área. O Bruno Henrique tem que ter liberdade para isso. O forte dele é fazer, ele pode fazer a jogada de velocidade no corredor, quando aparecer a oportunidade, mas tem que ter liberdade para aparecer na área. Ele aparece a fazer o gol, ele aparece na cabeçada, ele aparece em vários momentos dentro da área como um atacante, como ele faz ali próximo do centroavante para finalizar. Fazer o tal do movimento diagonal. E ontem, no segundo tempo, ele teve mais liberdade para isso. Eu achei que a escalação não foi boa, com o Gerson deslocado para a ponta, depois ele mexeu nisso. O De La Cruz muito mais à frente, eu acho que ele tem que vir mais de trás, participando ali, entre o meia, ponta de lança ali, com o Arrascaeta, quando jogar, e o volante. Ele tem que jogar nessa faixa ali, prioritariamente. Ele pega na bola muito mais, ele consegue construir, distribui o jogo, dá uma dinâmica maior e deu uma assistência excelente para o Bruno Henrique na bola que veio lá de trás, né? Então, acho que foi um jogo bom, foi um jogo para o torcedor pensar, tem um caminho. Agora, o Tite tem que deixar um pouco de lado. O Tite é muito refém do sistema de jogo que ele determina que vai ser aquele. Eu acho que a virtude de um técnico começo assim, eu percebo que as coisas não estão funcionando, eu vou tirando o melhor possível, encaixando os jogadores onde eles rendem mais. O Dorival teve um breve momento ali, de alguns poucos meses, que o time jogou muito bem. E foi bastante para ganhar as 2 taças de 2022. É um jogo contra o Santos, que durante o jogo ele monta o losango com a Arrascaeta mais na frente. E deu certo. É o Thiago Maia, o Everton Ribeiro, o João Gomes. O João Gomes não jogava aqui atrás, jogava mais à frente um pouco. E o Arrascaeta na ponta do losango. Ele encontrou ali e tal, na Vila Belmiro. O time jogou bem, venceu, e ali ele adotou. Vai ser assim. Foi a maneira. E o Jorge Jesus, ele encontra o modelo ideal. Lembra, o Abel Braga falava, aliás, tem gente que fala, quando era Abel Braga, criticava. O Abel Braga não barrava o Arrascaeta, gente. Porra, o Flamengo perdeu pro Penharol, o Arrascaeta estava no banco. Lembra disso? Lembro. Gol do Viatri, no Maracanã, cheio, 1-0 pro Penharol. O Flamengo quase foi eliminado na fase de grupo por conta daquela derrota, que foi 0-0 depois do jogo lá em Montevidéu, que se perde ali, tá fora, cara. Ia jogar Sul-Americana. Como jogou em 17, eliminado pelo São Lourenço. Ainda era o Bandeira de Melo o presidente. Então, eu acho que o Tite tem que pensar, onde o Arrascaeta rende mais? É aqui que ele vai jogar. Onde rende mais o De La Cruz? É aqui, não vou mexer, não tem que mexer no De La Cruz. Ele é o principal jogador do time. O Gerson é útil jogando em que função? Essa aqui eu vou... Então, assim, e aí vai adaptando. Não pode ser assim. O meu sistema é esse, é um 4-3-3 dessa maneira, vai ter que ter um cara na direita, um cara na esquerda. Não pode ser assim. Como você acha que tem que ser, Mauro? Tem que ser um 4-4-2. Bruno Henrique na frente com o Pedro, como foi Pedro e o Gabigol. E o Gabigol vai brigar por esse espaço também, quando ele tiver condições, ritmo de jogo, se ele for definitivamente absolvido, digamos lá, já que tem agora um efeito suspensivo. E assim seguimos. E você tem os pontos como opção. Pode jogar com o Cebolinha, pode jogar o Luiz Araújo, pode mudar o sistema durante o jogo, pode mudar de acordo com o adversário. O time jogou bem já com os 2 pontas, mas ele tem que ter diversidade de jogo. E nesse momento que ele não tem o Cebolinha e o Bruno Henrique voltou para o time, eu acho que ele tem que adequar o time ao Bruno Henrique também. Não é só o Bruno Henrique se adequar ao sistema de jogo. Porque não funciona, você está tolindo o talento do cara, o cara é decisivo, gente. Não tem cabimento. Aí tem algumas questões, como o Vinha, por exemplo, que tem entrado bem no time. Muita gente acha que está na hora do Vinha ser titular, mas eu acho que ali é uma disputa aberta. Naturalmente ele vai acabar ganhando a posição se continuar sendo melhor do que o Ayrton Lucas, né? O Léo Ortiz melhora a saída de bola, que é óbvio, em relação ao Fabrício. Lembrei que no jogo de quarta-feira nem fazia diferença. Foi dele a bola pro De La Cruz, não foi? Não, foi do O De La Cruz. Sim, foi. Na bola na trave? Foi dele. Foi um bolão. Foi dele. O De La Cruz deu passe pro gol. Não, ele é um cara que qualifica muito mais a saída de bola. Contra o Amazonas, não fazia diferença, porque o Amazonas não pressionava o Flamengo no seu campo. Então, agora, quando você está pressionado no seu campo, como foi ontem, um time que sobe, é muito melhor você ter um zagueiro que tem um passe mais qualificado, para justamente melhorar a saída de bola e não sair do chutão. Tem alguém que você dá a bola no cara e sabe que vai sair redonda.
Entendeu? Então eu lembrei aqui, o Dorival fez isso, o Ceni fez isso quando foi campeão brasileiro, ele foi ajustando o time e encaixando todo mundo. E o Jesus lá atrás, quando o Abel Braga não botava, falava que não dava para jogar Arrascaeta e Bruno Henrique porque ocupava a mesma faixa, o Jesus encontrou espaço para todo mundo. E tirando o quê? O melhor dos caras. Eu acho que é isso que o Tite tem que fazer. Ele está muito agarrado e já aconteceu na Copa do Mundo. Ele custou a convocar o Vinícius, ele custou a colocar o Vinícius para jogar e quando colocou o Vinícius, a seleção jogava em função de um jogador que era o Neymar, mesmo que sacrificasse outros atletas. O Gabriel Jesus foi sacrificado na Copa da Rússia e nessa última agora foi o Vinícius, entre outros. Que tudo tinha que favorecer a um jogador. Estava numa redoma ali, o senhor Neymar. E o Tite ali meio que fazendo assim para ele, colocando todo mundo para correr de acordo com o que fosse melhor para o Neymar, para ele ficar confortável. Isso não é bom. E agora não tem esse personagem no time, mas é o sistema de jogo que ele definiu que tem que ser daquele jeito. O Tite é um cara bem experiente, viveu essa experiência na Copa do Mundo. Gente, você tem jogadores bons no elenco. Usa o melhor, o que tem de melhor. E ele pode jogar no 4-3-3 também. Amanhã ele vai ter um determinado jogo que esse sistema pode ser mais interessante contra um determinado adversário. Ou ele tem alguém fora, o Cebolinha vai voltar. Porque o Cebolinha faz melhor esse papel que ele quer do que o Bruno Henrique, ali pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique é diferente do Cebolinha. E aí ele não tem o Cebolinha, põe o Bruno Henrique, quer que ele emule o outro. Não vai conseguir. Aí você acaba afastando da área o jogador que é decisivo, gente. Sabe? Ontem o Flamengo finalizou 19 vezes, 6 no alvo. Contra o Botafogo, o Flamengo finalizou nenhuma no alvo. Então foi muito claro, acho que ontem o progresso, muito longe daquilo que o torcedor espera, é evidente. Mas não se iluda também, Rubro-Negro, achando que assim, jogou mal com o Botafogo, aí vai jogar pra caramba contra o Red Bull, vai fazer 4-0. Não é assim. 4-0 foi o que tomou ano passado com o São Paulo. Então acho que foi um jogo interessante, acho que houve progressos e aí tem que continuar progredindo. Terça-feira vai ser o Palestino e sábado à tarde é o Corinthians aí no Rio de Janeiro. Bruno, concorda com o Mauro? Você acha que também o Tite está muito preso no esquema tático? E eu concordo porque acho que o Bruno Henrique tem que jogar. O Bruno Henrique é um cara que ele faz muita diferença ainda, mas não consegue marcar tanto quanto o Cebolinha. E até o Cebolinha é mais habilidoso que ele, né? O Tite, ele quer um ponto que fique aberto e que vá no mano a mano, leve vantagem. O Bruno Henrique leva vantagem em espaço, quando ele tem espaço para correr. Aí ele dá um tapa na frente e ninguém pega. Em espaço curto, o Cebolinha é mais habilidoso. O Cebolinha consegue balançar para um lado para o outro, sair e tirar o jogador da jogada. O Bruno precisa ter mais espaço, né? Então, quando o Bruno fica muito na ponta esquerda, ele tem dificuldade. Eu acho que o jogo de ontem ele conseguiu fazer essa variação, o Bruno Henrique muitas vezes mais perto do Pedro e dando o corredor para o lateral. Ele conseguiu. Eu acho até que dá para jogar os dois juntos, por exemplo, quando a Arrascaeta não estiver. Dá para botar o Bruno por dentro, fazendo uma dupla com o Pedro e o Cebolinha na esquerda. Dá para fazer isso. Então tem algumas variações. De La Cruz realmente é um cara que é para jogar mais atrás. Ele, quando ele está mais à frente, e quando a Arrascaeta não joga, muitas vezes ele põe o De La Cruz na frente, o De La Cruz tem dificuldade. Ele é um cara para ver o campo assim mais de trás, bem de frente, assim, com espaço para olhar. Ele é mais um segundo volante do que um meia. Então são coisas que o Tite vai adaptando. Acho que o Vinha está melhor que o Ayrton Lucas. Se fosse um jogo, uma final agora, vou meter o melhor time que eu tenho. Eu jogaria com o Vinha e não com o Ayrton Lucas. Então tem algumas coisas para adaptar, mas também acho que tem um detalhe. Acho que ontem o jogo também foi melhor para o Flamengo porque o Bragantino dá mais espaço. O Bragantino gosta de marcar pressão. O Bragantino não é um time que vai entregar a bola para você, deixar você com a bola e se defender. Eu acho que tem um cenário que ainda é muito ruim para o Flamengo, que ele vai encarar outras vezes, que não foi o cenário de ontem. O adversário dá a bola para o Flamengo, se vira, acha espaço. Bragantino não, Bragantino sai para jogar, vai pressionar lá em cima. Ou seja, pode ser por isso que o Flamengo melhorou. Sim, eu acho que sim, agora tem que ver um jogo de novo, todo mundo fechadinho, bola para o Flamengo, se vira. Tem 10 aqui atrás, você tem que se virar. E o Bragantino dá mais espaço, então era mesmo um jogo para ser mais aberto.